Queridos, a cada semana que passa, eu acredito que tem sido assim com vocês também, nós tentamos imaginar como serão os nossos próximos dias. E as nossas tentativas, elas são sempre limitadas porque nós não temos um mapa. A boa notícia é que o Senhor já está lá. Eu queria encorajar você, talvez você seja uma das pessoas preocupadas em como vai reerguer o seu negócio, em como vai se recolocar no mercado de trabalho, porque tantas pessoas perderam seus empregos nesse tempo. Quem sabe você esteja ainda pensando em como vai colocar a cara para fora, ainda com essa doença se espalhando por nossa nação. E tudo isso, de fato, são preocupações autênticas, legítimas. É quase que impossível que um ser humano não se preocupe com coisas assim. Mas antes de qualquer coisa que eu tenha a lhe falar nessa noite da parte de Deus, eu quero acalmar o seu coração com essa verdade. O Senhor já está no seu amanhã. O Senhor já está lá. Ele já preparou o seu caminho. Confia nele, descansa nele. Ainda que você não saiba o que está depois da próxima curva, a sua visão, a minha visão são limitadas. Mas o Senhor já sabe, e mais do que isso, Ele aplana o seu caminho. Portanto, aquiete o seu coração. Ao invés de se entregar à ansiedade, vá para o lugar secreto, curve-se diante de Deus, deixe que Ele fale ao seu coração cada dia. E assim você vai atravessar essa etapa da sua vida, das nossas vidas, vai sair fortalecido e vai viver um novo capítulo em vitória. Eu quero mandar também uma palavra de bênção, especialmente aos anciãos dessa igreja. Quase todas as madrugadas eu tenho perdido meu sonho. Eu não sei se eu estou perdendo meu sono, porque na verdade o sono se vai no meio da madrugada e eu aproveito para orar. E eu tenho orado especialmente por você que tem mais idade, que por isso se sente mais ameaçado nesse tempo, se sente mais sozinho, mais isolado. Por favor, querido, não se sinta assim. Resista a essa sensação de que ninguém se preocupa com você. Você é amado por essa igreja, é amado por sua família, você é amado por seus pastores. Nós estamos cobrindo a sua vida e nós precisamos de você. Talvez você esteja muito limitado, sem poder sair de casa, mas você pode dobrar os seus joelhos e orar. A sua oração talvez valha mais do que a minha, porque a sua oração está carregada de experiência, de uma fidelidade que já dura tanto tempo ao Senhor. Recebe o meu abraço e a minha palavra de ânimo ao seu coração. Bem, nessa noite eu quero conversar com você sobre um tema que me instiga o coração. E quero começar fazendo uma pergunta, que pode até ser uma pergunta um pouco inquietante. A vida que você está vivendo tem valido a pena? Veja bem, não pense apenas nesses últimos dias. Nós estamos em circunstâncias tão diferentes e parece que alguns de nós nos sentimos como se uma pausa tivesse sido feita na nossa trajetória, ou no mínimo que a vida passou a andar em marcha lenta, em câmera lenta. Mas o fato é que a nossa história está transcorrendo e nós estamos lutando por certas coisas. A minha pergunta é se aquilo que tem lhe feito acordar todos os dias traz ao seu coração a sensação de que está valendo a pena viver. Ou melhor, de que está valendo a pena lutar. Eu sei que propor um tema como esse talvez seja desafiador para alguns, porque nós estamos sendo levados a nos preocupar em como vamos sobreviver, não é? Em como podemos atravessar uma etapa que se anuncia desafiadora nas nossas vidas. Mas eu peço que o Espírito Santo lhe leve a olhar para além desse período, desse momento,
a olhar para a vida que você já vinha construindo e fazer essa pergunta: será que eu estou lutando pelas coisas certas? Será que eu estou me dedicando àquilo que, por fim, vai encher o meu coração e, acima de tudo, vai encher o coração de Deus que me criou, que me salvou? Eu sempre que falo disso, sou levado à experiência de um homem que conheceu a Deus na sua juventude, teve experiências profundas com Deus, mas tomou decisões erradas e priorizou aquilo que não deveria ser prioridade. Eu estou me referindo a Salomão, filho de Davi, o segundo rei da história de Israel. Salomão, ele viveu coisas tremendas do ponto de vista humano. E quando chega na sua velhice, ele faz uma avaliação da vida. E a avaliação dele é tão deprimente. Eu gostaria de ler alguns versículos apenas para contrastar essas verdades com as de outro homem que será o tema da minha mensagem nessa noite. Mas em Eclesiastes capítulo 2, do versículo 4 em diante, Salomão faz uma análise da vida que ele tinha vivido por tanto tempo. Ele diz assim, a partir do versículo 4, Eclesiastes 2:4: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. No versículo 7 ele diz: comprei servos e servas, e tive servos nascidos em minha casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. No versículo 9 ele diz assim: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todo o meu empenho. Se a gente parasse por aqui, ouvindo esse homem falar de como foi a sua vida, nós diríamos: uau, essa é a vida que eu sempre sonhei. Um conquistador, alguém que construiu tanta coisa, alguém que desfrutou do bom e do melhor, alguém que viveu essa vida sim, provando do que havia de mais excelente. Mas no versículo 11, Salomão, ele faz uma conclusão que eu classificaria como deprimente. No versículo 11 ele diz assim: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com empenho havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ou seja, eu vivi uma vida tão intensa, eu paguei um preço alto por tantas conquistas e tantas coisas que os homens desejam, e agora, ao final da vida, eu olho para trás e percebo que tudo era fútil, tudo era vaidade, eu corri atrás do vento, nada daquilo que eu provei permaneceu para que eu pudesse levar para a eternidade. E de certa forma esse homem está dizendo que ele estava terminando a sua vida frustrado. Que coisa, não é? Porque a maioria das pessoas à nossa volta está tentando conquistar ao menos um pouco de tudo aquilo que esse homem de Deus conquistou. E eu quero contrastar esse testemunho. É um testemunho, não é? Eu quero contrastar com as palavras que um outro homem de Deus deixou quando estava já perto da sua morte. E agora eu me refiro a Paulo, apóstolo do Senhor.
ele escreveu na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, o seguinte: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Uau! Que tremendo! Um homem que chega ao fim da sua vida, olha para trás e de certa forma diz: valeu a pena viver, eu cumpri o meu propósito, eu vivi a vida do modo mais digno, produtivo que eu poderia viver, e eu estou pronto para a eternidade. A minha vida não vai acabar aqui, e as coisas que eu construí enquanto eu vivi me acompanharão e se transformarão num prêmio que eu vou receber das mãos do meu Senhor, porque Ele é justo. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, porque nós ainda temos a opção de tomar as nossas decisões, e baseado na palavra, ou nas palavras que o apóstolo Paulo compartilha, nessas verdades que aqui de uma maneira sucinta resumem a sua vida, nós podemos ter chaves tremendas para alinhar a nossa vida, de tal maneira que também nós, não apenas agora, mas inclusive quando tivermos cumprido a nossa jornada, nós possamos dizer: valeu a pena viver. O propósito para o qual Deus me salvou, me criou, foi cumprido, e eu posso entrar na vida eterna, eu posso desfrutar do melhor, porque todas as coisas que eu fiz foram sementes para essa vida sem fim. E se você prestar atenção a esse testemunho do apóstolo Paulo, você vai perceber que a maneira como ele se via e a maneira como ele se portava determinava as suas escolhas. Me chama a atenção o fato de que ele começa dizendo: eu já estou sendo derramado como libação. Isso me dá a entender que esse homem viveu uma vida de consagração desde o dia em que ele se encontrou com Jesus Cristo e Jesus conquistou o seu coração. Ele passou a se enxergar como uma oferta viva. Essa palavra libação, se você procurar em algum dicionário, você vai ler que é o ato de derramar algo em honra a uma divindade. Paulo se via assim: eu sou uma oferta de libação. A minha vida está sendo derramada continuamente em honra ao Deus que me salvou. E eu acho tão forte essa expressão, porque, na verdade, se nós decidirmos viver como, vê se você entende essa expressão, uma oferta ambulante. Se eu passar a me ver todos os dias como alguém que está sendo derramado no altar de Deus, como uma oferta de honra, em resposta à sua graça, ao seu amor por mim. Então, todas as minhas escolhas, todas as minhas renúncias, todas as vezes que eu tiver que enfrentar problemas, e mesmo quando eu estiver sendo honrado, tudo o que me acontecer vai ser trazido para esse altar. Veja bem, eu estou falando de nós vivermos, não como religiosos, como crentes que se encontram com Deus de domingo em domingo para adorá-lo. Não é essa a melhor escolha de vida. A melhor escolha de vida é que eu viva diante do Senhor, não de domingo em domingo, mas de domingo a domingo, 24 horas por dia, sendo derramado no altar, sendo uma oferta agradável, de tal maneira que Deus seja honrado por tudo aquilo que eu faço. Então, essa perspectiva de vida superior é o que eu quero propor para você. Sabe,
ser derramado. Você já se imaginou assim, sendo derramado no altar? Ou seja, se esvaziando de si mesmo, se dando, e dando daquilo que você tem, daquilo que você consegue construir e produzir, deixando que tudo isso flua da sua vida, para honrar ao Senhor e devolver um pouco do amor dele que foi expresso de uma maneira tão completa naquela cruz. É muito mais do que religião. Infelizmente há um evangelho pirata sendo distribuído nos nossos dias. Essa semana eu estava pensando sobre isso. Muitas pessoas estão pechinchando, estão tentando baratear o preço da cruz. Alguns pregadores estão vendendo um evangelho tão mais barato. E a consequência disso é que as pessoas se aproximam de Deus cheias de si. E à medida em que elas desenvolvem a sua vida religiosa, elas se tornam mais cheias de si. Porque toda a expectativa que elas têm é receber algo de Deus, algo mais, algo mais, algo mais. E não que Deus não seja abençoador, mas nós deveríamos escolher nos dar. Nós deveríamos escolher todos os dias, abrir mão de tantas coisas, até daquelas que seriam lícitas desfrutarmos, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Eu não sei se eu estou propondo a você algo que seja muito distante daquilo que você tem abraçado, mas por favor, querido, nada abaixo disso vai valer a pena. Sabe, a consciência de que nós somos uma oferta viva, isso vai sacralizar tudo que está nas nossas mãos. Torna santo a minha comunicação, a minha família, o meu casamento, a criação dos meus filhos, o meu negócio. Tudo passa a ser parte dessa oferta. E Jesus Cristo pagou um preço tão alto pela nossa vida para nos ter por completo. Sabe, Ele quer que nós sejamos um instrumento da sua glória entre os homens. Portanto, eu convido você nessa noite a repensar, porque se Deus é um acessório, se você se aproxima dele apenas pensando no que pode desfrutar, mas se você ainda não descobriu quão maravilhoso é viver em função dele, porque afinal de contas, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Olha o que diz o próprio Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que interessante, não há coisas mais naturais do que comer e beber, não é verdade? E aliás, nessa quarentena nós estamos comendo e bebendo mais do que nunca. Mas o que Paulo está dizendo é nas coisas mais simples e mais naturais da vida. Coloque um propósito, glorificar a Deus com aquilo. Essa é a vida que vale a pena. Quando você é uma oferta sendo derramada por libação todos os dias, sabe, os céus, eles passam a acompanhar você com um interesse diferente. Porque é um perfume que flui da sua vida e que penetra naquele lugar sagrado onde está o trono de Deus. Então, essa vida superior que eu quero propor a você é uma vida de entrega, é uma vida de consagração. Mas ela é também uma vida de confronto. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. Agora, ele assume a figura de um guerreiro, de um valente, de um soldado. Ele está dizendo: a minha vida cristã consistiu em confrontos. Confronto, não conforto. Eu sei que eu estou pregando na contramão daquilo que a maioria das pessoas querem ouvir. Muita gente se aproxima de Deus apenas buscando conforto.
E sim, o Senhor conforta o nosso coração nas nossas angústias, nas nossas crises. Ele nos deu o Espírito Santo, hoje é domingo de Pentecoste. E nós podemos nos abastecer de novo na verdade de que Ele não nos deixou órfãos, de que Ele nos enviou um consolador, alguém que estaria conosco todos os dias, nos respaldaria nos momentos mais difíceis da nossa vida. Sim, Deus conforta o nosso coração, mas a vida cristã é um confronto. Nós precisamos lutar por certas coisas e nós precisamos lutar contra certas forças. Eis o motivo pelo qual muitos não conseguem viver uma vida vitoriosa, produtiva, sobrenatural, porque eles desprezam o caráter de guerra que nós temos que assumir. E quando Paulo diz, eu combati o bom combate, eu acredito que ele está se referindo à luta que ele teve que travar, basicamente em 3 frentes, é o que todos nós precisamos também viver. Nós temos que lutar contra o mundo, contra aquilo que eu poderia chamar de um sistema armado para resistir à vontade de Deus, no qual os homens, de uma maneira geral, vivem. E é preciso que nós enfrentemos todo esse sistema para sermos pessoas santas, diferentes. Eu não estou falando gente esquisita, eu estou falando gente diferente. Como diz o próprio apóstolo Paulo, brilhando como luzeiros no meio de uma geração corrompida e perversa. É preciso lutar. Você não pode se acomodar àquilo que o que está à sua volta propõe como estilo de vida, como valores, como princípio, como linguagem. É uma guerra. Escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, esse mesmo apóstolo, ele diz, e não vos conformeis, ou seja, não tomeis a forma deste mundo, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, nós estamos falando justamente disso. Se vamos viver as nossas vontades, que podem até trazer certas conquistas intensas, porém passageiras, ou se nós vamos viver a vontade de Deus, que produz frutos para a vida eterna. E o que Paulo está dizendo aqui aos romanos é que nós precisamos lutar para que essa forma do mundo não nos prenda. Lutar para que a nossa mente seja renovada todos os dias. Veja bem, se você vive apenas à deriva, se você vive apenas recebendo os conceitos, as influências, aquilo que você recebe das pessoas, da mídia, da educação, enfim, o estilo de vida que se pratica fora da casa de Deus, e infelizmente, às vezes, também se pratica dentro da casa de Deus. Se você se entregar a isso, você vai estar se distanciando dessa vontade perfeita do Senhor. Por outro lado, se você luta contra isso, se todos os dias você expõe a sua mente à palavra, se você olha para a Bíblia e não vê na Bíblia apenas um livro, você vê ali uma fonte de revelação que vai moldar os seus pensamentos e, consequentemente, as suas atitudes. Você passa a viver dentro da vontade de Deus. E quem vive na vontade de Deus experimenta um prazer, um sentido de propósito na vida que os outros não sabem nem o que é. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, ele diz, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você é nascido de Deus, você vence o mundo. Esse é o bom combate. Você não se amolda, você supera e você vive num nível superior. A outra frente de batalha que todo cristão precisa enfrentar é a batalha espiritual. Nós temos que lutar contra Satanás. Sabe,
Às vezes nós temos uma mentalidade muito natural. Nós gastamos toda a nossa energia com aquilo que é tangível, com aquilo que nós sentimos, vemos. Muitas vezes nós assumimos certas guerras contra os alvos errados, contra pessoas. O mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, não é contra pessoas, mas sim contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Há um reino, há um império das trevas que está militando contra nós, tentando nos impedir de viver o melhor de Deus, atirando nas nossas mentes setas, dardos inflamados, muitas vezes tentando atingir as coisas que são importantes na nossa vida, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, os nossos negócios. Guerra espiritual. E você não vai ser bem sucedido em Deus se você não tiver visão espiritual, se você não fizer guerra no Espírito. E as armas que nós temos para essa guerra não são naturais, são espirituais. Aliás, elas são poderosas. Como nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Sabe, querido, um dos sinais mais evidentes de que o reino de Deus chegou num determinado lugar na vida de uma pessoa, de uma família, é a expulsão de demônios. Quando os demônios são expulsos, são vencidos, quando eles perdem a força, então está claro que o reino de Deus chegou. Jesus expressou essa verdade muitas vezes nos seus ensinos e na sua prática. E nós precisamos ser gente disposta a guerrear no Espírito. As armas principais que nós temos são a oração, são a palavra, o jejum, a declaração, o uso da autoridade. Jesus diz: eis-vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada vos causará dano algum. Talvez você esteja vivendo certas circunstâncias na sua vida agora, esteja sendo puxado para fora da vontade de Deus e não se apercebeu que por trás das circunstâncias naturais há demônios militando contra a sua fé, tentando distorcer a sua identidade, tentando romper, esgarçar o seu casamento. E se você não lutar a guerra certa, você será vencido. Portanto, levante-se e combata. Esse é o bom combate. Como eu disse, às vezes estamos gastando toda a nossa energia em frentes que não nos darão nenhum tipo de benefício. Há uma terceira frente de batalha que faz parte disso que Paulo chama de o bom combate, que é quando nós temos que lutar contra nós mesmos. Ou se você quiser que eu use uma linguagem mais bíblica, contra a nossa carne, contra essa natureza que já foi vencida por Jesus Cristo. Veja bem, a graça de Deus não apenas perdoou os seus pecados passados e os apagou e os cobriu com o sangue de Jesus, mas a graça que Deus lhe ofereceu lhe capacita para vencer o pecado que se manifesta hoje tentando retornar e dominar o seu coração. Você tem graça para isso, mas é preciso lutar. É preciso identificar os seus inimigos. Você não luta sem discernir o alvo. E sabe, nesses dias eu tenho me preocupado como pastor, a distância que eu tenho que manter das minhas ovelhas, a falta de possibilidade de estar mais perto, me deixa muitas vezes com o coração angustiado, porque é possível que haja pessoas isoladas e que estão perdendo a batalha para a sua própria carne. Pessoas que estão se entregando aos seus desejos.
Gente que está sendo vencida pela mágoa, pela pornografia, pela lascívia, pela incredulidade. São manifestações da carne. E você não pode permanecer passivo. Você não pode simplesmente se entregar. Quando você é assaltado por sentimentos, desejos, você não pode simplesmente se entregar a eles. É preciso fazer o bom combate. É preciso trazer sob domínio aquilo que quer lhe dominar. E você faz isso pela graça em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 7, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele quase que num desabafo, ele falou dessa luta que havia nele também. Ele escreveu: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas o efetuá-lo não está. Eu sei que muitas vezes você se viu nesse conflito interior, sabendo o que é certo, mas muitas vezes sendo arrastado por desejos, sentimentos que quebrariam a sua comunhão com Deus. E quando esse tipo de situação se manifesta, nós precisamos lutar. Combata o bom combate. Sabe, a vida cristã é uma vida de confronto. Você precisa trazer a sua carne, trazer os seus desejos debaixo de domínio da palavra de Deus. Escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Paulo diz: portanto, corro não como indeciso. Preste atenção. Corro não como indeciso. Combato não como golpeando o ar. Antes esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Ele está dizendo: há uma luta que eu preciso fazer comigo mesmo. E é justamente porque ele fazia essa luta, porque ele combatia esse bom combate, que ele se tornou uma expressão da glória de Deus e viveu em vitória, apesar das lutas. A questão não é se nós vamos ter lutas ou não. A questão não é se nós vamos ser tentados ou não. Todos nós seremos tentados. A questão é se nós vamos guerrear. E como diz o escritor, a carta aos Hebreus, se nós vamos resistir ao pecado até o sangue. Essa é a vida que vale a pena. E é claro que a vitória que nós tenhamos, ela é sempre, sempre, sempre baseada na graça, na ação do Espírito e da palavra em nossa vida. Portanto, querido, confronto. A vida que vale a pena é uma vida de luta, mas é uma vida de vitória. E o Senhor está capacitando você nessa noite para viver essa vitória. E se você em alguns momentos se sente diminuído pelo conflito, ouça o que Deus te diz. O mesmo que ele disse certo dia ao apóstolo Paulo, que se sentia exaurido numa certa guerra. O Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, receba da graça do Senhor. E na graça do Senhor enfrente o mundo, enfrente os demônios, enfrente a sua natureza carnal e permaneça firme no Senhor, vivendo uma vida que glorifica o seu nome. A terceira expressão que Paulo usa para descrever essa vida que vale a pena ser vivida é: eu completei a carreira. Eu completei a carreira. Isso fala de persistência. Paulo agora está assumindo uma outra imagem. Se antes ele diz: eu fui um guerreiro, um soldado, agora ele está dizendo: eu me portei durante toda a minha vida como um corredor, melhor, um maratonista. Alguém que tinha um objetivo: correr a corrida que lhe estava proposta, uma corrida longa. E principalmente cruzar a linha de chegada. E quando um homem pode dizer: eu completei a carreira. Uau! Meu querido, você precisa completar a carreira.
A vida cristã é uma jornada de perseverança, de resiliência, de insistência, de que vai adiantar conquistas parciais, de que vai adiantar você viver alguns anos da sua vida, sabe, brilhantemente na presença de Deus, sem um determinado momento de prova ou tentação ou estafa, você desiste. É preciso completar a carreira. E para completar a carreira, nós precisamos basicamente de duas coisas. Nós precisamos conhecer o nosso chamado. Precisamos identificar qual foi a trajetória que o Senhor nos deu. Sabe, há um mapa para a vida de cada um de nós. Um maratonista não é simplesmente alguém que sai correndo em qualquer direção. Ele tem um trajeto. E ele precisa obedecer o trajeto. Ele não pode se desviar, ele não pode encontrar atalhos, ele seria desclassificado. Infelizmente, quantas pessoas conhecemos que correram e achavam que estavam correndo na fé, mas saíram da rota, criaram seus próprios caminhos, se desviaram do propósito de Deus para as suas vidas. Então, é essencial que você entenda o propósito de Deus. E como eu falei, Ele tem um propósito particular para cada um de nós. Por favor, se você não tem convicção sobre para que Deus lhe salvou, para que Ele lhe colocou no mundo, por que Ele lhe deu essa família, talvez essa seja a busca mais essencial que você tem a fazer nesses dias. Ouvir a voz do Senhor e entender o seu chamado. Esse homem que é tão admirável, uma inspiração tremenda, sobre quem a lupa do Novo Testamento é colocada assim de uma maneira muito especial, Paulo. Quando ele estava se despedindo, já no fim da vida, passou por Éfeso e se encontrou ali com seus discípulos e já se despedindo dele, porque nunca mais voltaria àquela cidade. No capítulo 20 de Atos, versículo 24, Paulo diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo, tudo que eu quero é completar a minha carreira, tudo que eu quero é cumprir o ministério que eu recebi de Cristo. Qual foi o ministério que você recebeu do Senhor? Qual é o seu chamado? Dedique-se a Ele. Por favor, todos os dias da sua vida, faça o que você pode. E o que você não pode, busque no Senhor, porque Ele é capaz de te ungir com algo sobrenatural, para que você possa chegar ao fim. Chegar ao fim é muito importante. Não permita que nada o impeça de cruzar a linha de chegada. Nada, nada, nada. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corra a carreira que te está proposta. Eu sei que uma maratona é extenuante, os altos e baixos, o cansaço, às vezes a solidão, porque nem sempre há aplausos para nos incentivarem. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor está com você em todo o seu trajeto. O Espírito da graça de Deus está sobre a sua vida. E Ele é a força que você precisa para avançar. Não desista. Ouça, se eu posso escrever isso no seu coração. Não se desvie e não desista. São as duas verdades que você precisa preservar. Nem sair da rota e nem deixar de correr. É isso que fará de você um vencedor. E por fim, meus amados, o apóstolo Paulo fala sobre o que eu chamaria de zelo. Quando ele usa a expressão, eu guardei a fé.
Acho que há uma celebração aqui. Paulo está dizendo: uau, eu consegui. Eu estou chegando ao final da minha vida, o tempo da minha partida já é chegado, eu já posso ver os portais celestiais abertos, e eu guardei a fé. Paulo viveu muitas perdas, como todos nós vivemos. Na vida a gente ganha e perde, mas há algo que não pode ser perdido: a fé. Não uma fé difusa, etérea, não. Uma fé verdadeira na pessoa certa, Jesus Cristo. Uma fé que se traduz numa aliança, num relacionamento que ninguém pode romper. Você precisa ser esse guardião. É como se você tivesse ganhado um tesouro, mas um tesouro, sabe, impagável, imensurável. Você ganhou quando a salvação brilhou sobre a sua mente, quando o Espírito Santo iluminou o seu coração e você teve acesso aos benefícios da cruz de Jesus Cristo. Ali você ganhou uma grande salvação. Você ganhou o relacionamento mais importante da sua vida. E você precisa guardá-lo. O Senhor, falando a João naquela experiência extraordinária em Apocalipse, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 11, o Senhor faz uma advertência que deve estimular a todos nós. Ele diz: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe, o apóstolo Paulo se referiu a essa coroa de justiça que lhe estava preparada, esse galardão eterno. Eu penso que essa geração da igreja, da qual nós fazemos parte, empobreceu tanto as suas expectativas, porque ela trouxe todos os benefícios da vida com Deus para o aqui e agora. Quando na verdade nós deveríamos estar vivendo e entregando, inclusive renunciando e perdendo as coisas do aqui e do agora, para desfrutarmos de algo que é eterno, que é chamado aqui de tua coroa. Há uma coroa, há um galardão, há um prêmio, há uma vida que não terá fim, mas a qual só terão acesso aqueles que guardarem a sua fé. Olha aqui, meu querido, eu quero encerrar sendo muito claro com você. Nós estamos sendo provados, a humanidade está sendo provada, a igreja está sendo provada nesses dias. O mundo está esquisito, uma enfermidade sacudiu as nações. E nós estamos nos aproximando velozmente da vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te dizer que, sob o contexto natural, as coisas não vão melhorar no sentido de que nós teremos assim, sabe, tranquilidade, vida boa, até que Ele volte. Nós seremos perseguidos, a nossa fé custará muitas vezes o preço de sangue, como já tem custado aos pais da igreja, em todas as gerações, inclusive nos nossos dias. Não há um povo mais perseguido do que os cristãos, não há nenhum tipo de gente que tenha mais mártires na história, inclusive contemporânea, do que os seguidores de Jesus Cristo. E eu preciso lhe lembrar que nós teremos que enfrentar muita oposição. Talvez tenhamos que pagar até mesmo com a nossa própria vida. Talvez tenhamos que perder o nosso conforto em determinado momento. Mas deixa eu dizer uma coisa, e eu oro para que o Espírito fixe isso em seu coração. Se você perder tudo, não perca a sua fé. Sabe, às vezes os nossos inimigos têm autorização para tocar em certas coisas que nos são importantes. Mas não deixe que Ele toque na sua fé. Não deixe que Ele te aparte do Senhor e do seu propósito. Guardei a fé.
Essa é a proclamação dos vencedores, daqueles que entrarão na eternidade, olharão para trás e dirão: valeu a pena. Valeu a pena o que eu conquistei e valeu a pena o que eu perdi. Valeu a pena as alegrias que eu desfrutei, mas valeu a pena também as renúncias que eu fiz. Porque depois de tudo, eu completei a carreira e eu guardei a fé. E é essa fé que me torna um possuidor de todas as coisas que Deus preparou para mim, desde a fundação do mundo. Uma vida que vale a pena. Termino lendo Hebreus, capítulo 10, versículos 36 a 39. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É necessário perseverança. É necessário permanecer fazendo a vontade de Deus para alcançar a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará, e eu digo: Maranata, vem Jesus. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que essa seja a sua confissão, que essa seja a sua decisão. Aconteça o que acontecer. Essa é a vida que vale a pena. Essa é a vida que repercute na vida eterna. Que Deus abençoe você, que essa palavra possa ser impressa no seu coração e lhe desafie a sair da superficialidade e a comprometer-se profundamente com o Senhor, vivendo como uma oferta de libação todos os dias da sua vida, combatendo o bom combate, lutando com unhas e dentes pela sua fé, com a disposição de correr até cruzar a linha de chegada e ser recebida nos braços do seu Senhor, que passou por tudo que você passa e passará, e muito mais, e venceu antes de você. Vamos adorá-lo. Eu queria que você, enquanto somos conduzidos nessa canção, que você orasse, que você colocasse o seu coração diante de Deus, que você perguntasse a si mesmo: eu tenho vivido a vida que vale a pena, ou eu estou correndo atrás de coisas, de dinheiro, de fama, de prazeres fortuitos, e que ao final serão um imenso vazio, correr atrás do vento. Por favor, use esses minutos agora para permitir que o seu coração se alinhe com a palavra de Deus. E eu volto na sequência para abençoar a sua vida e orar por sua semana, em nome de Jesus. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a escuridão, quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Senhor, confiando em
Não seremos abalados. Eu quero profetizar isso. Na sua vida você não será abalado. Nenhuma circunstância vai abalar a sua fé. Obviamente essa é a sua luta. Essa é a batalha que você tem que travar todos os dias. Essa é a decisão que você tem que confirmar agora e amanhã e depois e até o último dia. Mas não é algo que você faz na carne. É algo que você faz debaixo do poder do Espírito Santo que lhe foi dado. É algo que você faz por causa da graça de Deus. Sabe, esse vento que Ele soprou para fazer de você um vencedor. Eu quero orar por você. Eu quero apelar ao coração daqueles que reconhecem que têm vivido uma vida superficial. Quem sabe o coração daquele que tem se entregado de alguma forma aos desvios, aos atalhos. Aquele que tem sido vencido pelas circunstâncias. Aquele que tem sido envergonhado pelos demônios porque não faz guerra. Ou quem sabe você que tem perdido a batalha para a sua própria carne e que tem permitido que o pecado se interponha entre você e o seu Deus. Levante-se, levante-se, volte a guerrear, volte a lutar em Cristo. Determine no seu coração que a sua fé não será perdida. Ninguém vai arrancar a sua fé. Determine isso. E se você quer fazer esse compromisso com Deus, enquanto eu oro, ore você aí também. Quem sabe muitas pessoas receberam essa palavra e têm vivido como se Deus não existisse. Você vive a sua vida. É hora de pensar que a eternidade é decidida aqui. É hora de resolver viver uma vida que vale a pena. Entregue seu coração a Cristo. Entregue a sua vida, arrependa-se dos seus pecados. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e foram excluídos, destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia diz também que pela graça nós podemos ser salvos através da fé em Cristo Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Eu quero orar por você.